Sejam muito bem-vindas! A doutora Maitê eu vejo com mais frequência. Sim. Tá tudo bem? Tudo bem. E nós estamos numa cartela de cores parecida, né? Pois é. Doutora Maria Fernanda, faz quanto tempo? Acho que uns 2 meses Pois que eu vim é. falar sobre medicina antroposófica. Que a doutora sentou aqui. Isso. É que vocês... Aliás, foi uma indicação da doutora Maitê, não foi? Na verdade, não foi. E aí perguntaram se eu conhecia a Maria Fernanda. Eu falei, ela é a minha médica, ela é minha ginecologista. Isso eu não sabia! Há muitos anos. Que legal! Foi uma coincidência. Que legal. E a gente parecida ao máximo. Porque a Olha, minha roupa vai ser também. ótimo. A minha roupa também tem uns detalhezinhos dourados. Engraçado, né? verdade. Ah, então é médico e paciente. E colega. Isso. Muito Trabalhamos amigas. juntos. Muito Trabalhamos amigas. juntas. Muito legal. Bom, ovário policístico. A gente fala algumas vezes, a gente já falou bastante, né, doutora Maitê? Mas assim, pra gente começar o assunto, o que são ovários policísticos? É uma síndrome. Então, síndrome na medicina é sempre que tem várias coisas envolvidas, vários hormônios e vários sintomas. Uma coisa que tem que diferenciar. Doença do ovário policístico é quando você vê no ultrassom os cistinhos no ovário e que a pessoa não menstrua direito. Agora, a síndrome, ela envolve insulina alta, que é um hormônio que pode causar diabetes no futuro e obesidade. Ela tem um pico no cérebro, na hipófise, que é o LH aumentado. E aí o que acontece? A célula do ovário teca, ela produz mais androgênio, hormônio masculino. Então, são mulheres que têm excesso de hormônio masculino. Por isso que tem. Então, por isso que tem aumento de hirsutismo, Que são os acne, pelos no rosto. né? Tem uma propensão a ficar mais obesa, né? E o mais importante que também que tem ciclos anovulatórios, elas não ovulam direito e elas não menstruam direito. Tem menstruações esparsas e até ficam até 1 ano sem menstruar, entendeu? Isso muito jovenzinhas. Jovens, Sim. o diagnóstico é quando começa a menstruar, são novas. E o tratamento, né, Fê, tem que ser feito ao longo da vida ovulatória inteira, para Toda. poder, inclusive, dar infertilidade, né, Fê, Sim. se a pessoa não se trata direito. O que essa imagem mostra? Então essa Os imagem cistos, né? são aqui é o útero, né? Uma trompa, outra trompa, um ovário, a vagina embaixo. E aqui mostrando os ciclos dos ovários micropolicísticos, que o importante é que eles sempre vão ficar, quando você fizer uma ultrassom, na periferia do ovário. Entendeu? Quando você fizer uma ultrassom, ou quando você vê uma figura onde os cistos são formados na periferia, eles são as características dos ovários micropolicísticos. Então, eles puseram essa figura para mostrar. Se você fizer um ultrassom, onde os cistos, às vezes existem alguns cistos lá dentro, mas estão na parte central do ovário, já não são cistos de ovários micropolicísticos. Que foi o que a doutora Maitê Sim. falou, a gente faz, é normal ter. Sim. Agora, é possível tratar ovários policísticos, só uma curiosidade minha, com a antroposofia? É mais difícil, mas pode ser. A gente pode dar uns adaptógenos, pode dar umas substâncias antroposóficas que podem melhorar a diminuição da... Porque o que acontece? O tratamento da síndrome de ovários micropolicísticos é uma diminuição dos sensibilizadores de insulina. Entendeu? Então a gente tem que baixar a insulina da paciente. Daí o excesso de peso. Aí o excesso de peso. E Sensibilizadores. aí a CLH produz muito andrógeno, que não é só testosterona, é androstenediona e DEA. E aí a gente tem Que são hormônios masculinos, doutora. hormônios masculinos. É. Interessante que aí a gente tem antiandrógenos, que é o tratamento mais específico. Então a gente vê muito tratamento só com anticoncepcional. E não trata a síndrome, você trata só a questão ovariana de menstruar. Você não está tratando a resistência insulínica, esses androgênicos, que a gente estava conversando isso, né, Fê? Por exemplo, a paciente vai no médico, então ela tem ciclos menstruais escassos, ela tem hirsutismo, ela tem acne, obesidade, e aí o que acontece? Qual é o melhor tratamento? Boa. Anticoncepcional. Então, o anticoncepcional vai ser assim, vai regular o ciclo dela, vai melhorar o hirsutismo, vai melhorar a acne, mas não está tratando a doença. Que Entendeu? é extremamente importante ser extremamente tratada. importante ser tratada. Então, você tem que melhorar outras coisas na paciente. O anticoncepcional, ele vai, não é que enganar, mas, por exemplo, quando a paciente... Dissimular. A paciente está menstruando, a paciente está sem pelos, melhora muito a acne, mas quando ela parar com o anticoncepcional, volta tudo. vai voltar. Os efeitos androgênicos da síndrome de ovário micropolicísticos. Enquanto que se ela fizer o tratamento, tudo é mais atenuado. E a qualidade de vida dela... Emagrece, não vai ter diabetes, não vai ter infertilidade, não vai ter pelos em excesso, oleosidade, queda de cabelo.
porque esses andrógenos dão na periferia bastante queda de cabelo, então você vai tratar tudo. Estamos falando de sintomas físicos, agora o emocional da mulher também vira uma bagunça? Sim, o emocional da mulher vira uma bagunça, Não porque é? ela chega no seu consultório querendo resolver. Isso. Então ela fala, me dá alguma coisa para resolver. E o tratamento, como a Maitê falou, é um tratamento lento, a gente tem que diminuir a insulina, a gente tem que dar outros remédios, por exemplo, a gente usa muito coenzima Q10, a gente usa inositol, a gente usa metformina, são remédios que a gente vai dando devagar para que esses ovários voltem a funcionar, porque eles não funcionam. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Então, o que a paciente quer? Que ela melhorar a estética, entendeu? Então, aí é que a gente tem que ter aquele jogo de cintura de melhorar a estética da paciente E tratar. e tratar. Agora, isso quando a paciente já tem mais idade e consegue falar. E quando chega muito jovenzinha? Adolescente. A adolescente é muito difícil. Não é, doutora Maitê? É, Maitê. Porque... Porque ela quer resolver. Ela quer e tomar é muito anticoncepcional. complicado, muita informação. Eu acabo dando até um pouco de anticoncepcional para a paciente para melhorar aqueles sintomas no começo. E também porque eu estou vendo, tudo é uma questão de, ela está começando a ter uma vida sexual ativa. Exato. Então você tem que também unir o útil ao agradável. Mas com o tempo você vai colocando na cabeça da paciente que ela tem que tratar o que está acontecendo dentro do corpo dela. E isso demora, mas a gente consegue. Que é para a vida, né? Sim. Toda, não é por um tempo, é para a E é vida. Principalmente engraçado quando ela que- quiser engravidar, né? E Então. testosterona é uma coisa que é difícil a menina entender também. Ela não vem só do ovário. Todo mundo acha que é só do ovário. Os homens, 90% do andrógeno testosterona vem do testículo. Nas mulheres, 50% vem da periferia, da pele. Olha só que engraçado. É mesmo? E aí o ovário e a adrenal produzem testosterona. Então a mulher é super complexo. E essa síndrome do ovário policístico na medicina é super complexo. Porque a gente está falando de eixo de 17-hidroxiprogesterona, que se transforma em DHEA, que aí vai para testo, de hidrotesto. É uma cadeia de mais de 25 hormônios e um monte de enzimas. Então, o tratamento muitas vezes é demorado. E a assertividade não é de primeira. Porque você está mexendo numa Claro. cadeia. E a pessoa, se tem Nossa, essa quebra a ansiedade, cabeça. que só quer, tipo, eu quero melhorar de uma vez, ela às vezes até abandona o médico, porque ela fala, Por isso não que deu às vezes a certo. gente trata um pouco a parte física, até para não perder o paciente e para essa paciente ficar com você, entendeu? E é uma coisa muito importante também, a paciente chega para mim e fala, eu tenho ovários micropolicísticos, eu vou querer parar de tomar anticoncepcional, eu quero engravidar. Eu falo, antes de um ano você não vai engravidar. Nós vamos fazer um tratamento, nisso eu vou dando também muitos adaptógenos que a gente chama, para melhorar também vitaminas, tudo para melhorar a parte física dela, para ela poder também ter uma boa concepção. Quando ela começa a exato. menstruar sozinha, sem nada, é que você está vendo que ela está começando a ter ciclos ovulatórios. Então, a partir disso, isso começa depois de uns 7 meses, 8 meses, que a gente está tratando a paciente. Agora, a mulher não se tratou a vida toda e tal, quando ela começa a chegar na fase da menopausa, 45, 48 anos, ainda é tempo de tratar ou... A menopausa acaba com a síndrome do ovário policístico. É a É o cura. fim. É a cura. É o fim. Tá vendo como tudo na vida tem seu lado positivo? Então Melhora vamos, tudo. melhora tudo, você tá vendo? Porque os hormônios caem. Vamos às perguntas do pessoal de casa. A Maria Luísa, minha irmã e minha tia têm a doença. Eu tenho 29 anos e até agora não tenho nenhum sintoma. A doença pode ser genética. Então, essa doença, ovários micropolicísticos, é uma doença genética e epigenética, tá? Então, o que acontece? Você pode até nascer com os genes para ter ovários micropolicísticos, mas se você tiver uma boa alimentação, se você fizer exercícios, se você tiver uma qualidade de vida boa, talvez até você nem tenha a doença. Ela nem se desenvolva. Ela nem se desenvolva, porque um dos tratamentos também da síndrome de ovários micropolicísticos é você mudar completamente a sua alimentação, tirar carboidratos, açúcares, entendeu? E simplesmente fazer exercícios. Se você mudar a sua qualidade de vida, Você já tá tratando. Você já está tratando, além das outras coisas que você tem que fazer. Então, pode ser que ela nasça com a característica genética, mas pela epigenética ela consiga que essa doença não apareça devido à qualidade de vida dela. Dá uma volta, né? Porque essa insulina em excesso, a doença tem isso. A gente não sabe se a doença piora a resistência insulínica ou se a resistência insulínica piora a doença. Na verdade, é um ciclo. Por quê?
Dentro do cérebro, na hipófise hipotálamo, a gente tem o aumento de LH. Ele, na célula do ovário, na teca, produz mais andrógeno. Só que o andrógeno produz mais resistência insulínica. Tá. E a resistência insulínica vai na célula da teca e produz mais andrógeno. Ou seja, se eu fizer a paciente diminuir a insulina com dieta, não comer glúten, diminuir carboidrato, perda de peso, ela vai abaixar a insulina e esse ciclo vicioso hormonal vai diminuir. Então, o envolvimento da paciente é total. Total. Ela tem que se dedicar. Tá afim. Ela tem que se dedicar. Eu falo, não, eu vou tomar remédio. Olha, eu posso dar o remédio que for para você. São medicações, são adaptógenos, são vitaminas, mas precisa. E a paciente vai vindo isso aos poucos. Ela não consegue ver na hora, mas ela tem que mudar a qualidade de vida dela. Ela tem que fazer muitos exercícios e ela tem, como a Maitê falou, que é endócrino, né? Ela tem que fazer uma dieta muito bem feita. Melhora muito. Próxima pergunta. Paula, existe alguma relação entre a síndrome de ovários policísticos e obesidade? Super existe, tanto é que o tratamento da obesidade melhora a SOP e a SOP também tratada melhora a obesidade, tá? Muitas mulheres com obesidade, se tratado da SOP também melhora a obesidade, que tem tudo a ver com essa resistência insulínica. E com uma outra coisa, no cérebro aumenta o FSH, mas diminui o LH e diminui a arotomatose, que a gente fala, que é a transformação do androgênio, da testosterona, hormônio masculino, em feminino. Esse ciclo também aumenta a obesidade na mulher. Por que a mulher tem mais celulite? Por que a mulher engorda mais do que o homem? Em todo estudo científico, a mulher é 30% mais propensa a ter obesidade. Você pega um homem e a mulher, com o mesmo peso, com a mesma dieta, mesmo exercício, mesmo remédio. A mulher vai demorar mais para perda de peso, por causa do hormônio. E essa síndrome tem a ver com esses hormônios, principalmente com a resistência insulínica. Então, quem emagrece melhora a síndrome. E a síndrome também é favorecida com a perda de peso. É tudo complexo e misturado. É tudo um ciclo. Né? Mais uma. Marcele, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. É possível que tenha algum problema relacionado à menstruação? Os meus ciclos são muito irregulares. Então, como a gente já falou, a gente tem um aumento na síndrome de ovários micropolicísticos, a gente tem um aumento de LH. E o LH é responsável pela ovulação no ovário da mulher. Então, a partir do momento que você tem um aumento de LH e uma baixa de FSH, que são dois hormônios que controlam a ovulação, um faz a ovulação e outro capta essa ovulação, você vai começar a ter ciclos anovulatórios. E esses ciclos anovulatórios são a paciente não ovula. Ela não ovulando, ela não tem menstruação. Então, ela começa com ciclos primeiros, poucas menstruações, depois vão ser menstruações de 3 em 3 meses, depois de 5 em 5 meses, até que praticamente ela fica 1 ano sem menstruar, 2 anos, se ela não tratar. Então, tudo vai depender desse eixo FSH e LH que a gente bem controla, reguladinhos. bem reguladinho. E tem que tomar cuidado, né, Fer? Porque tem muitas mulheres que menstruam, que sangram, mas não estão ovulando. Então, ciclo a pegadinha. Tem Sim. ciclo anovulatório que sangra. Tem escape E às vezes é a causa da infertilidade. A mulher está menstruando, fala, não, eu estou menstruando todo mês, eu não tenho essa doença. Mas você está só sangrando, você não está ovulando. Então, olha a pegadinha, isso é pegadinha para você em casa. Não é só porque atrasa a menstruação, tem que ver nos exames de sangue se aquele sangramento está tendo ovulação. E os exames são exames que a gente, como ginecologista, a gente tem que fazer muito essa parte de endócrino, entendeu? Então, a gente tem que ver testosterona, androstenediona, a gente tem que ver a insulina, a curva da insulina, que é importante. Tudo isso, a paciente chega no seu consultório, não é só você dar um anticoncepcional para ela, você vai ver a paciente em todos os eixos dela. Então, você pega a hipófise, todas as glândulas do corpo da mulher e vai controlando essas glândulas até o corpo dela começar a funcionar naturalmente. Feito um reloginho. Como um reloginho. Ela está toda descontrolada. Mais uma pergunta da Luciana. Eu descobri que tenho endometriose recentemente, mas tenho notado pelos, queda de cabelo e estou engordando muito. É possível que eu tenha endometriose e síndrome dos ovários policísticos e o que eu posso fazer? Olha, a endometriose e a síndrome de ovários micropolicísticos são doenças que são estrogênios dependentes. Então, elas têm características, algumas características parecidas, mas elas são doenças completamente opostas. Tá? A síndrome de ovários micropolicísticos acontece principalmente nos ovários, tá? E a endometriose é dentro do endométrio,
né? Que a gente tem o endométrio dentro do útero, aqui está o útero, tem o endométrio. Geralmente essa camada do endométrio, ela vai para fora do útero, vai para os ovários, para as trompas e até para o abdômen. E tem também uma doença chamada adenomiose, que é quando o endométrio entra dentro da musculatura do útero. Então são doenças de características diferentes, mas elas podem estar juntas. E o tratamento, na verdade, não tem muito a ver. É que se você der um anticoncepcional na ovário policístico, você melhora a menstruação. E se você der um anticoncepcional na endometriose, regride também esse endometrioma, essa endometriose. Isso. Então, tem um tratamento anticoncepcional que serve para as duas doenças, mas são doenças totalmente diferentes em locais diferentes. Então, o que ela tem que fazer, então? Assim, ter as duas doenças juntas é muito raro, né? Muito raro, pode acontecer, mas a gente tem que tratar a síndrome de ovários micropolicísticos e tratar a endometriose de maneiras completamente diferentes. Perfeito. Mais uma pergunta. Giovana, ovários policísticos podem piorar a queda de cabelos? Super pode. Nossa, queda de cabelo, ela tem mais de 18 causas. Falta de vitamina, hormônios como cortisol do estresse, insulina alta, que aqui nessa síndrome a gente tem o excesso da resistência insulínica, então é uma das causas. Androgênios altos caem cabelo. Não tem até a musiquinha no carnaval, brinca, dos carecas que elas gostam mais? Por quê? A testosterona aumenta a libido, mas dá queda de cabelo. E essa é uma síndrome em que as mulheres têm excesso de hormônio masculino. Então, o hormônio masculino, o que ele faz? Ele é diferente nos locais do corpo. As mulheres ficam mais peludinhas no braço, nos locais até da região genital, tudo mais na periferia, no couro cabeludo cai. Então, é uma síndrome muito propícia à queda de cabelo. A gente bloqueando o androgênio, então a gente tem, por exemplo, a testosterona, que está em excesso. Não adianta você só bloquear o eixo do ovário, você tem que bloquear a alfa-redutase, que vai virar dihidrotesto. É a dihidrotesto que é a testosterona da periferia. Então a gente tem remédios como espirulactona e outros androgênios periféricos que a gente bloqueia essa queda de cabelo, bloqueia a acne, bloqueia os pelinhos a mais, sem tratar só o ciclo menstrual que a gente estava falando. Então, tem remédio para isso? Tem. Tem, graças a Deus. Tem remédio para quem quer engravidar? Sim. Tem remédio para quem não quer mais ter filhos? Sim. Então, a gente tem várias classes de remédio e nossa pergunta sempre no tratamento da SOPF é: você quer engravidar ou você não quer engravidar? Porque aí a gente direciona o tratamento. De acordo se ela quer engravidar ou se ela não quer engravidar. Isso é muito importante para a paciente também entender que ela, por exemplo, quando a paciente chega para você, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar essa parte estética dela. Que é o que está incomodando ali de cara. incomodando a paciente. Depois você, devagar, vai mostrando para a paciente que é importante ela também cuidar do interno dela. Que ela cuidando do interno, ela cuidando dos hormônios, ela vendo esses hormônios melhorarem, ela vai ver o ciclo menstrual dela melhorando, ela vai ver a diminuição da queda de cabelo. A disposição deve ser outra. A disposição é outra, porque ela também sempre está cansada, sem vontade de fazer nada. Mexe muito com a parte psicológica da paciente. Claro. A síndrome de ovários micropolicísticos também mexe muito com a parte psicológica. E a paciente vai ficando assim, eu vejo nas minhas pacientes, que elas vão largando, vão deixando e vão... desistindo delas, e aí doutora. vão ficando obesas, peludas, entendeu? Não que pelo seja um problema para algumas pacientes, não. Mas elas vão ficando desanimadas. Então, você precisa dar aquele up nelas. Falar, não, você vai melhorar, a gente vai dar essas medicações vão melhorar. E são medicações que geralmente existem no nosso corpo. E que estão em falta, ou então devido a essa alteração hormonal que existe, essas substâncias caem. A gente só tem que repor o que você já tem no corpo. Ótimo. Entendeu? Eu aprendo tanto nesse programa que quando eu saio assim, eu tenho que tomar cuidado para não ficar dando palestra, sabe? Para ficar quieta. Eu fico quieta, sabe? Quando vem assunto de filha e tal. Esse assunto é muito bom, né? Esse assunto é ótimo, é ótimo. E as possibilidades de tratamento, de recuperar a qualidade de vida, a alegria de viver, né? É muito bom saber que existe solução para isso. Eu vou agradecer a doutora Maitê Pimentel. O site da doutora Maitê é maitemedica.com.br. Doutora Maitê Pimentel está no Instagram como Maitê_médica. Maitê, eu sempre falo M-A-I-T-H-E. A doutora Maria Fernanda Zugliani, Zugliani? Zugliani. Toda vez eu pergunto também. Está no Instagram como Dra Maria Fernanda M. Zugliani. Do jeitinho que fala, Zugliani com Z, G-N-I.
Meninas, muito obrigada. Eu adorei a nossa sintonia. Ai, que bom. Nossa, foi muito boa. Demais, Muito, as três muito com boa. vermelho e com toques de brilho. Saúde até breve, Obrigada, viu? Muito Rita. obrigada, Obrigada, viu? obrigada. Muito obrigada.